E aí, pessoal, meu nome é Thalita, eu sou professora de Física e Matemática e hoje a gente vai falar sobre razão e proporção. Razão e proporção é um assunto que a gente vê no ensino fundamental, mas que é muito cobrado nos vestibulares. É um assunto bem tranquilo, bem simples, o Enem adora cobrar razão e proporção, e vocês vão ver que não tem segredo. Guarda o seguinte, ó, razão é o quociente entre duas grandezas. O que é quociente? Divisão. Então, razão nada mais é do que a divisão entre duas coisas, ok? Quando ele coloca lá A dividido por B, qual é o nome desse termo que está em cima? É antecedente. E o termo que está embaixo, consequente. E quais são as maneiras que eu posso ler isso aqui? Eu posso falar assim, ó, razão de A e B, ou eu posso dizer A está para B, ou A para B. Essas três maneiras querem dizer a mesma coisa. Faça a divisão entre A e B. É isso que quer dizer, tá bom? Então, ó, vamos ver alguns exemplos de razões que aparece bastante. Então, ó, exemplo. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, uma sala com 20 alunos, 6 usam óculos. Aí ele pergunta, qual é a razão? Razão você já sabe que é uma divisão. Então, qual é a razão entre o número de alunos que usam óculos e o total de alunos? Razão é uma divisão sempre na ordem que ele fala. Então, ele quer a divisão, ó, traço de divisão, entre o número de alunos que usam óculos. Quantos usam? 6. E o total de alunos, que é 20. Então, aqui está a resposta do seu exercício. Se você quiser simplificar, pode. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Os dois números aqui, ó, eu consigo dividir por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Achei a resposta. O item B, qual é a razão entre o número de alunos que usam óculos e os que não usam? Então, de novo, razão é uma divisão, já mando o traço de divisão. Entre o número de alunos que usam óculos, quantos usam óculos? 6. E os que não usam? Bom, se você tem 20 alunos, 6 usam, é porque 14 não usam. Então, como é que eu descubro isso aqui, ó? 20 menos 6. Então, esse 14 é o total menos quantos usam óculos. Então, 14 não usam. Então, ó, 6 sobre 14. A divisão na ordem que ele fala, ó. Primeiro ele diz o número de alunos que usam óculos, que são 6. E os que não usam, que são 14. De novo, posso simplificar? Posso. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 3 sobre 7. Essa é a resposta. Então, não tem segredo. Razão é uma divisão na ordem que ele fala. Ó, mais um exemplo aqui. Qual é a razão entre os lados do quadrado A e B? Então, ó, razão, divisão entre os lados do quadrado A e do quadrado B. Então, eu poderia colocar assim, ó, 30 centímetros sobre 5 metros. O problema é que você ficaria com duas unidades diferentes. Então, a gente consegue deixar isso aqui na mesma unidade. Então, vai lá e transforma, ó, 5 metros são quantos centímetros? Quantos centímetros? De novo, ó, se atenta à palavra, centímetro é 100. Então, 1 metro são 100 centímetros. Então, 5 metros, x. Faz uma multiplicação em cruz, x vezes 1, x. 5 vezes 100, que é 500 centímetros. Então, uma maneira de eu escrever essa razão, essa divisão, seria 30 centímetros sobre 500 centímetros, ó. Centímetro em cima e centímetro embaixo. Posso cortar um zero, isso aqui vai ficar quanto? 3 sobre 50. Essa é a minha razão. Quais são as razões especiais, as razões que aparecem muito e são razões que têm nome? Então, ó, as razões que têm nome são a escala. O que é escala? Escala é uma razão entre. Vamos por aqui, ó. Opa. Vamos por aqui, ó. A razão é uma divisão entre, a escala é uma divisão entre o desenho e a realidade.
Então, é a medida do desenho sobre a medida da realidade. Escala a gente usa muito em mapa. Um mapa, ele não vai dar a medida real de qual é aquela distância, qual é o tamanho daquela estrada ou qual é o tamanho daquele rio. Então, a gente faz a medida da escala, que é a medida que está no desenho dividido pela medida real disso aí. A velocidade média, que a gente também usa bastante, que conhece bastante, é a razão entre a distância dividido pelo tempo. Um jeito legal da gente pensar na velocidade é pensar na unidade. A gente sabe, na estrada, a velocidade que a gente pode andar é de 100 km por hora. Ó a razão aparecendo aqui, ó. Então, é quilômetros, que é uma unidade de distância, e hora, que é uma unidade de tempo. Outra razão que aparece, que a gente conhece, que aparece em geografia, é a densidade populacional. O que é a densidade populacional? É a razão entre o número de habitantes e a área por ele ocupada, certo? Densidade de um corpo. O que é a densidade de um corpo? É a massa dividido pelo volume, certo? Um lugar que a gente vê densidade é gramatura de papel. O papel tem gramatura e a gramatura é a densidade daquele papel. E a outra, que o pessoal do vestibular está bem habituado aí a ver, é a relação candidato-vaga, que nada mais é do que uma razão entre o quê? O número de candidatos que querem aquela vaga, dividido pelo número de vagas. Isso também é uma razão o pessoal que presta aí sabe bastante, decorou bastante. Combinado? Então, ó, na próxima a gente vai fazer proporção e aí depois a gente vai fazer exercícios sobre esses assuntos, exercícios que mais caem, que mais aparecem, ok? Então, até a próxima. Tchau!